amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de nivelamento? Olha só, com as professoras de língua portuguesa, exatamente. Eu, professora Márcia, conhecida como Amadinha. Amadinha dos senhores e a professora Alessandra aqui fazendo parceria com esta excelente professora aqui, viu? Meu Deus, obrigada pela excelência. Então vamos lá conhecer a temática da aula. Lembrando, nivelamento, orientações ortográficas. Então, de olho na tela. Temos aqui o seguinte, né? Grafia de certas palavras e expressões. Quais as expressões que nós vamos estudar nesta aula? Estudaremos o seguinte: ao invés de, em vez de, ao encontro de encontro a, perda e perca, a princípio e em princípio, nenhum e nenhum, ó, se caso, se acaso, sobre, sob, tampouco e tampouco. Já tinham? Sempre lembrando, né, que o nosso nivelamento, ele fala aí essas palavras que nós colocamos para vocês. Quando você pronuncia, mesma coisa. Quando você vai saber a diferença entre uma e outra, conhecendo as regras, as dicas, os macetes e produzindo. O terceiro ano do ensino médio tem muita produção. Não pode esquecer, principalmente, né? Competência 1, né? Envolve o que é competência 1, como a professora acabou de falar. Tá certo? Competência 1, para saber se realmente o aluno conhece a nossa língua portuguesa, sabe escrever a nossa língua portuguesa. Beleza? Conforme a norma padrão. Então, nós temos aqui as primeiras expressões, né? Ao invés de versus em vez de. Quando que eu vou usar, amadinhos, a expressão ao invés de? Em oposição a. Preste atenção aqui nos exemplos. Ela não emagreceu. Ao invés disso, engordou. Então, olha só, aí, né? Olha a oposição, né? Qual era o objetivo? Era para emagrecer. Ao invés de emagrecer, engordou. Então, emagrecer, oposição a engordar. Olha o outro exemplo aqui. Ele entrou à direita ao invés de entrar à esquerda. Olha só, oposição, direita à esquerda. Sempre lembrando, oposição, vou empregar a expressão ao invés de. Ao invés de dormir, ficou acordado a noite inteira. Olha só, oposição aí, dormir e acordar. Ao invés de subir, desceu. Então, esse exemplo aqui, né, desta pessoa querendo subir. Quem será essa pessoa, hein, pessoal? Acabou descendo. Então, você lembra, Madinho, para marcar para vocês, usa-se, né, a expressão ao invés de, quando for ideia de oposição. Uma ideia contrária. Anota aí no cantinho do seu caderno. Exatamente, ó. Subir, descer, oposição, palavras opostas. Então, observando aqui nessa aqui, ó, só pode ser usado se houver troca por uma coisa oposta. Ao invés de. Oposição. Mais outra aqui para vocês. Agora já não vou falar mais. Tira ao invés de, né? Agora vamos usar a expressão em vez de. Olha lá, pessoal, bem parecidas, porém, na prática, bem diferente, né? Foi à praia em vez de ir à escola. Então, ó, qual a palavra, qual o macete, qual a palavra, qual a expressão que eu vou utilizar? Eu vou trocar pela expressão em lugar de. Ó, foi à praia em lugar de ir à escola. Tá certo? Em vez de ir a pé, olha só, o que aconteceu? A garota pegou o ônibus, né? Em vez, ó, então você vai percebendo, trocou em lugar de ir a pé, a garota pegou o ônibus. Apertou o botão azul em vez do vermelho. Aí sempre fazendo essa mudança. Apertou o botão azul em lugar do vermelho.
Pedro preferiu correr com a bola em vez de chutar. E olha só, Pedro preferiu correr com a bola em lugar de chutar. Viu só? Decidiu cozinhar um bolo em vez de fritar banana. Olha só, eu não quero o bolo vai demorar demais, então em vez de eu fazer o bolo, No lugar de, no lugar do bolo, eu faço a banana frita. Então, qual é a observação? Deve ser usada para qualquer tipo de substituição. Beleza? Você troca pela palavra em vez de. Certinho? Agora mais aí para vocês. Ao encontro de encontro a. Olha a diferença aqui. Ao encontro de, a favor, aproximar-se de. Ficamos felizes porque as suas ideias vão ao encontro das nossas. Ou seja, são a favor. Qualidade é ir ao encontro das expectativas do cliente. Exatamente, né? São a favor, né? São ideias próximas. Ainda bem que sua posição veio ao encontro da minha, né? Vai confirmando aí o conceito. Ainda bem que sua posição veio ao encontro da minha. Quando a viu, foi ao seu encontro e abraçou-a. Então você percebe aqui nessa última, né? Que aí você está observando um casal. Coloca aqui, amadinho, aqui no fundo para o slide. Deixa eu ver. Dá uma voltinha aqui. Pronto. Olha só o casal aqui. Ó, quando a viu, né? Foi ao seu encontro, ó. Foi, ó. Se aproximou. Ficou juntinho. E abraçou. Fez isso aqui, ó. Entendeu? Então, para você observar, quando que eu vou usar ao encontro de encontro a? Então, toda vez quando for essa questão de aproximar, ao encontro de, certo? Então, vamos que vamos. Para a próxima. Temos aqui o seguinte, né? De encontro a. O que quer dizer de encontro a? É choque, é colisão, é batida mesmo, tá aqui na imagem, tá certo? Então, de encontro a significa que contra, choque, colisão. Olha lá o exemplo, né? O carro foi violentamente de encontro ao poste. Ou seja, ele chocou, olha lá, né? Colidiu, encontro, né? A decisão do governo vai de encontro aos anseios dos funcionários. Ó, vai contra aos anseios dos funcionários. O caminhão foi de encontro ao muro, derrubando-o. Então, houve o quê? Um choque, uma colisão. Então, aqui na imagem, né? Deixamos aqui para vocês, olha só, sempre a imagem que vai memorizar, você vai fazer essa associação, né? De encontro a, choque, colisão. Então, a batida do caminhão aí com o muro. Beleza? Certo? Ficou fácil assim? Ou não, amados? Ainda tenho dúvida, amadinha. De encontro a, choque. Ao encontro de, aproximação. Mas não de colisão, tá certo? Ao encontro de é também a questão de você for a favor de alguém, está de acordo, beleza? E aqui não, é contra. Vamos embora. Perda ou perca, né? Quando é que você vai utilizar um, quando é que você vai utilizar o outro? Olha a perda aqui sendo o substantivo. E essa expressão, né? Traz bastante confusão, traz fumacinha na cabeça dos amadinhos. No dia a dia, ai meu Deus do céu, ele confunde perda substantivo ou perca. Verbo, é uma forma verbal. É uma dúvida frequente mesmo, eles confundem. Todo mundo, pessoal, quando nós vamos pronunciar, você escuta, né, você fala perda, né, perda, perca. Quando que eu vou fazer essa diferença, professora? Analisando
Isoladamente não pode. Tem que ser, sempre você vai ter que colocar no contexto. Solta, a gente não vai analisar nada, Matinho. Então, você vai observar aqui os exemplos que a gente trouxe para vocês e vai sanar essa dúvida. E assim, na verdade, as palavras, elas precisam umas das outras para que elas possam fazer sentido. Eu não tenho como trabalhar uma única palavra de forma isolada. Elas dependem umas das outras e aí eu vou saber, não, aqui eu vou utilizar esta, né? Aqui eu vou utilizar aquela. Aí você precisa saber o fundamento de cada uma delas. Tá? Mas é isso aí, tranquilo também, pessoal, sem aquele desespero, né, Márcia? Meu Deus, para que eu vou aprender isso? Para que isso vai servir? Vai servir muito na sua dissertação, na sua produção textual. Aí, de forma tranquila, quando você for colocar em prática, você vai lembrar e aí não vai ter aquela dúvida e aquele desespero. Não sei fazer redação. Aí você vem aquela pergunta, o questionamento aqui para você responder depois. Será que é uma perca de tempo ou perda de tempo? Ó, não vamos responder agora. E agora, depois José? Você vai tirar essa conclusão aí, beleza? E entre em contato conosco. Então, vamos lá diretamente nos slides, mostrando aí para a moçadinha, para os amadinhos que estão curiosos para tirar essa dúvida, amenizar essa dúvida aqui. Então, será que é perda ou perca? Quando que eu vou usar perda, amadinho? Quando for substantivo. É exatamente. Perda. Olha só nos exemplos. Os juízes contabilizam as perdas nas lavouras. Olha só, perdas. Olha bem aqui, ó. A morte dele foi uma perda para a cultura brasileira. Então, vocês observaram? Então, que sempre próximo do nome, do substantivo, aparece um determinante, tá certo? Uma é o artigo, as, artigo também, beleza? Então, eu vou usar a palavra perda. Estou satisfeita com a perda de peso que consegui esse mês. Então, aqui, ó, a perda, você está na academia, você está fazendo um regime, você tem que precisar perder o quê? Peso, não é isso? Então, foi a perda de peso. Belezinha? Vamos mais aqui para vocês. Falando aí da perca, né? A perda já foi, agora vamos para a perca, forma verbal. Tomara que ele perca essa mania de julgar os outros. Agora que nós falamos já foi dito a perda, agora vem a perca, né? Como forma verbal. Olha o exemplo aqui. Tomara que ele perca essa mania de julgar os outros. Não perca essa viagem. E aí nós temos também faça dieta e perca peso logo. Então, aqui que você vai observar, amados. Ó, forma verbal. Então, aqui eu tenho um verbo. Lembrando, o que é verbo? Verbo é a palavra que vai indicar uma ação, ou estado ou fenômeno da natureza, não é assim? Então, aqui o verbo perder está indicando o quê? Uma ação. Ó. Tomara que ele perca essa mania de julgar os outros. Ó, é uma ação verbal. Ó, não perca essa viagem. Outra ação também, ó. Faça dieta e perca peso logo. Então, todos esse perca aqui, ó, vai indicar uma ação. Não perca tempo. Aí você vai lembrar, ó, não perca tempo. É uma forma imperativa também, tá certo? Ó, não perca essa viagem, entendeu? Tá te dando um comando, beleza? Para fazer você praticar uma ação. E aí você não vai utilizar o perda, né? Tomara que ele perda essa mania, nunca. Tomara que ele perca. E agora, aquele questionamento que a gente deixou no ar. É perda de tempo ou perca de tempo? Será que é uma perda, é uma forma verbal ou é um substantivo? Já chegaram à conclusão? Ainda não, amadinhos? Então, vamos lá. Kedma, preste atenção, hein, Kedma e Vitória. Para de ficar conversando. A princípio, em princípio.
A princípio, pessoal, no princípio, inicialmente, no começo, eram todos estudantes a princípio, depois viraram bons cientistas. A princípio, o atleta era o favorito, depois deixou de sê-lo. Inicialmente, no começo, percebem a diferença? Você pode substituir, então, a princípio, né? A princípio, ele deve manter o time que venceu a Rússia. A princípio, fui contra a ideia, mas mudei de opinião. No começo, fui contra a ideia, mas mudei de opinião. Então, toda vez que você for utilizar a princípio, é só você fazer aquela troca, né? Pelas expressões no início, no começo, inicialmente. Encaixou? Então, você vai escrever o quê? A princípio. Então, eu tenho aqui, né? A Vitória falou que estava com dúvida, professora. Tá certo? A Vitória Inhamu pensou que não estava prestando atenção, né? Olha só, ela falou o seguinte, ó. Em todos os estudantes, a princípio, depois vieram os bons científicos. Ó, eram todos estudantes, ó, inicialmente. Depois vieram os bons cientistas, Vitória. Entendeu? É só você fazer a troca. E o Wilton? Wilton, a princípio, ó, no princípio, no começo, ele deve manter o time que venceu a Rússia. É isso aí mesmo, amadinho. É só trocar. Fácil, fácil mesmo. Vamos dando sequência, então. Agora, em vez de falar a princípio, agora vamos conhecer quando que se emprega em princípio. Vamos lá. Em tese, de modo geral, tá? Em princípio. Em princípio, a educação transforma as pessoas. De modo geral, a educação transforma as pessoas. Faz a substituição e aí você vai saber que é este aqui que você vai utilizar. Em princípio, limão com alho é bom para a gripe, né? Exatamente. Ó. Em princípio, limão com mel é bom para... Faltou aqui, não tem problema. Ó. Em tese, de modo geral, limão com mel é bom para a gripe. Tá certo? Em princípio, ele é contra o aborto. Ó, de modo geral, ele é contra o aborto. Entendeu, Diego? Muito bem, Diego. Agora já pode, né? Já sabe que não vai encaixar aqui inicialmente. Mas sim, quando vai encaixar em tese ou de modo geral. A princípio, eu apenas rastejava. Olha aqui o exemplo, né? Em princípio, fui feita para voar. Então, neste exemplo aqui da borboleta, né? Você tem o seguinte, a princípio, inicialmente, no começo, ela apenas rastejava, uma lagartixa, não é mesmo? E depois houve a metamorfose, olha só, foi embora, de modo geral, ela foi feita para voar, certinho? Vamos lá! Nenhum, falando aqui não há diferença alguma, né? Esse nenhum aqui junto. Então, você sabe que nenhum é um pronome indefinido, tá certo? Aí, quando que eu vou empregar o nenhum? Quando der para encaixar o nada, ninguém, do contrário de algum. Ó, nenhum é o contrário de algum, tá certo? Por exemplo, nenhum estudante gabaritou o exame. Olha só, ó, nenhum, nada, ninguém gabaritou o exame. Nenhuma professora faltou à festa junina. Olha só, nenhuma, nem nada de professora, né? Todas compareceram. E você vai percebendo que dá para encaixar outro, né, pronome indefinido. Olha lá o outro, não havia nenhum caso pendente. Não havia, né? Ou então havia algum caso pendente, só você fazer a troca. Nenhum problema ficou sem solução. Algum problema ficou sem solução? Olha só, parceria aqui com os professores, né?
a professora Lúcia, o professor Maurício, em homenagem aqui, ó. Olha só. Eu acho que tem aqui cateto da hipotenusa, o triângulo. Isso aí é com eles. O cosseno. Olha lá, pessoal, agora vem nenhum sequer, nem ao menos um. Não marcou nenhum golzinho sequer. Exatamente, ó. Aí você tem o numeral, quer dizer que não teve nenhum gol. Nenhum. Aí você vai ficar ligado ao quê? Ó, ao numeral 1, ao algarismo, tá certo? Não lhe darei nenhuma chance de vencer este jogo. Não vai ter chance nenhuma. Nenhuma mesmo, nenhuma. Zero. Né? Nenhuma sequer. Não deixou de ler nenhuma página. Ou seja, todas as páginas foram lidas. Tá? Não sobrou umazinha sequer. Não sobrou nenhum biscoito no pote. Tá aqui representando. Caiu algum biscoitinho aqui, Amanda? Nada, não tem nenhum. Tem nada, ficou está nada. vazio. Então, quando que eu vou usar nenhum ou nenhuma? Quando for, né? Quando der para ser substituída pela expressão nenhum sequer. Lembra bem, nenhum, ou seja, nada. Né? Olha aí o ó, vocativo. Ó Deus, onde estás? Ó Deus, ouça minha prece. Ó natureza do mundo, quão bela és tu. Então, aqui você vai lembrar, né? Lá, né, é do vocativo. O que é o vocativo? É aquele chamamento. Então, toda vez que você for fazer... Ô, menino, preste atenção, por favor. Esse ó, eu usei esse ózinho aqui de vocativo, tá certo? Quando que eu vou usar o ó de interjeição? Quando eu for um espanto para expressar um sentimento. Ó, veja que coisa estranha. Que absurdo. Olha ela, entendeu? A gente, na oralidade, você usa direto, amadinho. Então, tá admirando, se espantou com algo, expressou algum sentimento, alguma emoção, eu vou usar o ó de interjeição. Ou eu quero fazer um chamamento, já vou usar o ó de vocativo, certinho? Ok, dando sequência. Se caso, se acaso. Se caso é forma redundante. Por que é redundante, né? Agora, vocês aqui... Onde é que está aí a redundância, né? Do se caso, tem se acaso. Caso ou se acaso. Amadinhos, vou ficar aqui juntinho com a professora. Bem colado, vá, diga. Bem, preste atenção. Se você escolher usar o se, que é uma conjunção condicional, falar se caso é uma forma redundante. Porque o caso também é uma conjunção condicional. Ou você escolhe se ou caso. O que acontece se você usar os dois ao mesmo tempo? Se caso, deixo de ser solteira. Porque se caso aí vai ser verbo. Então não pode. Ou vai usar um ou vai usar o outro. Ou usar um ou outro. Tá bom? Não pode usar as duas formas, as duas conjunções numa mesma frase. Belezinha? Entenderam agora? Vamos lá aos exemplos. Olha aí. Caso você chegasse a tempo, poderia ir à festa. Né? Se você chegasse a tempo, poderia ir à festa. Nunca você vai colocar aqui. Se caso você chegasse a tempo, poderia ir à festa. Porque as duas são conjunções condicionais. Beleza? Ou usa uma ou outra. Se acaso, conjunção mais o advérbio, né? Se acaso você chegasse a tempo, poderia ir à festa. O que nós temos aqui? Nós temos uma conjunção condicional, que é o se,
e mais o advérbio que acaso, né? Acaso. Então, se acaso você chegasse a tempo, poderia ir à festa. Se acaso for a reunião, telefone para o diretor. Então, se acaso, eu posso usar corretamente. Se caso, não pode. Porque, se caso, deixo de ser solteira. Tá aí a bonequinha, né, mandando recado para vocês. Tá bom? Vamos lá! Seguindo, sobre e sob também são formas, né, Márcia, que geram, assim, muitas dúvidas. Quando eu vou utilizar o sobre, né, e o sob. Então, sobre, em cima de, acima de ou a respeito de. Falamos a tarde toda sobre nossa família. Ou seja, a respeito de nossa família. Então, eu vou usar o sobre. Nesse sentido aí, de a respeito de, o assunto. Deixei meus óculos sobre a mesa. Ó, posso encaixar a respeito de? Não, aqui não. Deixei meus óculos, né, em cima da mesa da cozinha. Beleza? Perceberam a diferença aí, né? E sempre observando essa questão do contexto. Exatamente. Aí tem o sob. Aí você vai lembrar da questão da semântica, né? Uhum. Se fosse para substituir, que não perdesse o sentido, né? Aí isso daí, ó, a semântica, o sentido. Então, na primeira é empregado sobre, mas só que no sentido de a respeito de, já na segunda já mudou totalmente o sentido, né? Em cima de. Agora o sob, ó, condição, estado de, embaixo de e debaixo de. Olha os exemplos. Olha o exemplo, né? Passamos sob a ponte essa tarde. Olha só, embaixo, né, então da ponte. Eu vou usar sob. Não consigo trabalhar sob pressão. Então, aí já não está embaixo, mas sim é uma condição. Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa. Então, aqui nós temos, né, debaixo do mesmo céu, beleza? Aí esse aqui é um trechinho de uma música, né, de Lenine. Vamos lá, mais outra expressão aqui para vocês. Agora é o tampouco e tampouco. Se a gente falar rápido, você nem percebe a diferença. Não. Então, quando que eu vou usar a expressão tampouco? Nem e também não. Então, preste atenção. Ele não pesquisou os tópicos, tampouco escreveu parte do trabalho. Ele não pesquisou os tópicos e nem escreveu parte do trabalho, viu só? Quando der para encaixar a palavra nem, você vai usar tampouco. Não trabalha, tampouco estuda. Não trabalha nem estuda. Não quis correr, tampouco tomou água, ou melhor, não quis comer e nem tomou água. Então, também não tomou água, belezinha? Encaixou nem também não, tampouco. E aí, quando você vem aqui para o tão pouco, né? Ali em cima, tão pouco, e aqui tão pouco, muito pouco, né? Nada resolveu em tão pouco tempo. Nada resolveu em muito pouco tempo. O salário mínimo compra tão pouco. O salário mínimo compra muito pouco, tá certo? Esse tão aí, você já vai observar que é um advérbio, né, de intensidade. Beleza? E agora, amadinhos? Já explicamos essa questão, deixamos no ar um questionamento. Será lá no início da aula, exatamente, né? Perda de tempo ou perca de tempo. Então, amados, nós temos aí a questão, a resposta para vocês é perda. Acertaram? Acertaram? Comentaram. Parabéns! Ó, já ouvi aqui que o Diego falou que era perda. É isso aí, Diego. Olha só, bacana. Então, vamos agora para o nosso momento de... trabalhando gênero. O que eles vão fazer? O que vai aparecer? Nós temos aqui no Trabalhando Gênero, na hora de produzir,
você, amado, vai produzir o seu mapa mental. Lembrando, reforçando, com conteúdo estudado, né? Orientação ortográfica, tá bom? O que nós estudamos? Ao invés de, perda e perca e outras mais. Você faça seu mapa mental. Aqui tá um exemplo mais capricho, faça bem colorido. Bem caprichado, tudo que você viu hoje, do início ao final da aula, capricha nas cores, faz o teu bem elaborado e manda aqui pra gente. É isso aí. Então, ficamos por aqui, daqui a pouco a gente volta com o nosso momento de revisão. Até lá!